Salmo 107. Esse salmo, ele nos fala sobre nós sermos gratos a Deus o tempo todo, né? Nós devemos aprender a ter gratidão no nosso coração. Por quê? Porque o grande amor de Deus aqui nesse texto, ele é manifestado através da sua bondade e sua misericórdia. E é interessante que nós vemos aqui 4 exemplos que vão ser citados, 4 exemplos onde nós vemos que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele atende prontamente e muito rápido aqueles que clamam pelo seu nome, aqueles que pedem pelo seu socorro, sem fazer acepção de pessoas. E aqui nós vemos a graça de Deus, pois a graça de Deus foi assim, repartida para todos nós. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Deus manifestou o seu amor enviando seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E isso é importante nós lembrarmos, para sabermos quem nós somos e quem é esse Deus tão maravilhoso. Então nós vamos começar aqui Salmo 107, do versículo 1 ao 3. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, o que Ele resgatou, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Aqui então nós vemos que, dentro disso que nós temos visto aqui, várias vezes nós vamos ver que aqueles que clamaram ao Senhor serão salvos de todas as suas tribulações. 4 vezes nós vamos perceber nesse texto que em situações diferentes, pessoas clamaram ao Senhor e Deus ali os socorreu e os livrou de todas as suas tribulações. E por que Deus os livrou de todas as suas tribulações? Então no versículo 1 nós já vemos, porque Deus está sempre disposto em atender-nos quando clamamos por Ele. Então talvez você esteja passando por situações difíceis na sua vida, angustiado, e Deus, Ele não está desatento, Deus não está dormindo, Deus está bem atento às suas orações. Talvez Ele ainda não te respondeu da maneira como você quer, mas Ele está agindo em seu favor quando você clama por Ele e pede o socorro dEle. Em Êxodo, capítulo 34, 5 ao 7, não precisam abrir, mas mostra que o caráter de Deus é um caráter bondoso, compassivo, misericordioso. Deus é um Deus justo, Ele precisa sim punir o pecador, mas a palavra de Deus também nos diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele se arrependa. Então o que Deus Ele quer de todos é que todos clamem por Ele, peçam o socorro dEle com o coração quebrantado, arrependido, e Deus está sempre disposto a socorrer-nos. Atos 26, versículo 18 também, nós vemos que Deus nos libertou do poder de Satanás por meio do corpo e do sangue de Jesus. Ele nos tirou do poder de Satanás e nos colocou sob o seu poder. Isto é, quando nós confiamos em Jesus e recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Então hoje você não está mais sob o poder de Satanás, se você tem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Hoje não, hoje você está debaixo do poder de Deus, da graça de Deus, das misericórdias do Senhor. Isso nós vemos aqui no versículo 2, diga-nos os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo. Versículo 4 agora, antes disso, vamos pensar um pouquinho. Você já alguma vez clamou ao Senhor e foi ajudado por Ele? Recebeu o socorro do Senhor? E você já testemunhou isso para os outros? Você já contou para as outras pessoas o que Deus fez na sua vida? Isso é muito importante. E é o que o texto nos diz aqui. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo. Nós precisamos também lembrar sempre disso, não somente de ser gratos ao Senhor, mas de testemunhar aos outros o que Ele fez por nós e no meio de nós. O versículo agora 4 ao 9 diz assim: andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Pense só, naquela época, as pessoas que viviam em tendas e que procuravam por lugares onde pudesse ter ali água, né, onde eles pudessem ali plantar. E imagine só, uma família às vezes com 70 pessoas e tentando procurar um lugar habitável e não encontrar. E imagina só as crianças com sede, idosos ali passando muita sede, muita dificuldade, e de repente clamam ao Senhor, e Deus os leva para um caminho seguro. Talvez a sua alma também esteja sedenta de um lugar de descanso, onde a sua alma possa se saciar, possa estar alimentada. E trazendo para nós hoje, olha, Deus nos apresentou Jesus Cristo como o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho seguro que Deus está nos apresentando hoje, quando você clama por Ele, pede pelo socorro dEle, é o Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, porque Ele quer ser o teu Salvador e o teu Senhor. Outro detalhe, a palavra de Deus também nos mostra, em João 7,38, que Jesus é a água da vida, e quem tem sede, Ele dá de graça da água da vida. Além de dar de graça a água da vida, a Bíblia diz que você bebendo de Jesus Cristo, quer dizer, se saciando dele, tendo esse relacionamento com Jesus Cristo, rios de água viva fluirão do seu interior. O que significa isso? Que você será cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem completamente o fruto do Espírito Santo. Nada mais precisará ser acrescentado ou faltará na vida dessa pessoa, porque ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa completa, é uma pessoa que tem uma vida abundante, e é isso que o Senhor Jesus Cristo quer oferecer para nós, mas para isso nós devemos buscá-lo, nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus Cristo constantemente. No versículo João capítulo 6,35 também nos diz que Jesus é o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome, e quem me segue jamais terá sede. O Senhor Jesus, Ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus disse para as pessoas, para a multidão que procurava por Ele, porque Ele multiplicava pães, e no dia seguinte Ele disse assim: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. Não trabalhem pelo pão que perece, mas trabalhem pelo pão que dura para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então Jesus, Ele quer nos mostrar que nossa alma só estará completa, só estará satisfeita através de um relacionamento com Ele, conhecendo Ele em toda a sua plenitude. Nós também temos em Mateus 13:44, que Jesus é a pérola de grande valor. Ele conta uma parábola onde um homem, ele vende todos os seus bens para adquirir aquela pérola de grande valor. E no reino de Deus, se você quer realmente ser uma pessoa próspera, encher a sua alma de bens, o maior bem, o bem mais precioso, o único, na verdade, que você pode ter e nunca mais vai acabar, é Jesus Cristo na sua vida. Porque você vai ter Ele aqui e agora, desfrutar dessa vida eterna aqui e agora, e em toda a eternidade. É isso que Jesus quer para a nossa vida. Ele quer nos deixar completamente satisfeitos. E nós estamos relembrando disso na ceia de hoje, para nós demonstrarmos a Ele a nossa gratidão e testemunharmos, porque como igreja nós não podemos ficar calados. Como igreja, mesmo que essa pandemia esteja nos impedindo de estar tendo um relacionamento social, mas nossos lábios não podem se fechar, nós não podemos ficar calados com aquilo que Ele fez em nossas vidas. E nós temos hoje várias formas, como as redes sociais, temos várias maneiras de comunicar às pessoas as grandezas do Senhor em nossa vida. Nós também vemos
que aqueles que clamarem ao Senhor serão salvos de todas as suas tribulações, porque Deus é o único que nos tira das trevas e da sombra da morte. Versículo 10 ao 16, diz assim: alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Então aqui nós vemos que aqueles que clamam ao Senhor e pedem pelo seu socorro, ele não faz acepção. Nós podemos ver aqui que pessoas que se assentaram nas trevas, trevas significa pecado. Trevas aqui simboliza o império do maligno, de Satanás. Pessoas que viviam nas trevas e à sombra da morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui não se refere à morte física. A morte física é uma consequência do pecado que entrou no mundo e todos vão passar pela morte física. Mas a morte espiritual é aquela que todos também foram condenados para ficarem separados de Deus para sempre. E o que Deus ele fez em sua infinita misericórdia e bondade? A palavra de Deus disse em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo, para o reino da luz. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, Deus, ele te tira do império das trevas e o transporta para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Então você não está mais no império das trevas, e sim no reino da luz. Mas isso é para você que já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você não recebeu, você continua ainda no império das trevas, porque você não clamou pelo socorro do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a palavra de Deus também diz que se você confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não perca tempo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de Deus trazer paz ao teu coração, tirar você do império das trevas e transportar para o reino do Filho amado dele. E para nós que estamos em Cristo Jesus, é mais um motivo de agradecermos a Deus por não estarmos mais sob o império das trevas, mas sobre o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Salmo 23, versículo 4, diz que o Deus, o bom pastor, o pastor das nossas almas, nos traz segurança, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, pois sabemos que somos suas ovelhas e Ele está conosco. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, Ele está ali junto com você, porque Ele é o seu pastor, você é a ovelha dEle e Ele é o seu pastor. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum. Por quê? Porque mesmo que você venha a partir desta vida em Cristo, você estará com Ele para sempre. E nada mais o separará do amor de Cristo. Nem morte, nem tristeza, nada nos separará do amor de Cristo. Então essa é a segurança que nós temos e é um motivo de grande gratidão para nós louvarmos ao Senhor. Versículo 17 ao 22, diz assim: os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos
dos homens, que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Aqueles que clamarem ao Senhor serão salvos de suas tribulações, porque Deus envia a sua palavra e nos cura por completo. A palavra de Deus em Jeremias 23, 29, diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. O que significa isso? Por mais que o nosso coração seja um coração de pedra, nosso coração ele é um coração enfermo. E ele precisa ser tratado. E como que se trata uma pedra num terreno pedregoso, onde não dá para se plantar nada, nenhuma semente? Ali precisa ser debulhado, precisa ser quebrada aquela pedra. E a palavra de Deus diz que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a pedra. Quando o nosso coração é todo quebrantado, aí a semente da palavra de Deus, ela pode germinar em nossa vida. E é isso que Deus faz para nos curar. Muitas vezes a disciplina do Senhor parece ruim para nós, mas no final ele produz um efeito de justiça, amor e verdade. É isso que Deus quer trazer em nós. A palavra de Deus também nos diz que ela purifica como fogo. Jeremias 23, 29 diz que ela purifica como fogo. O que significa isso? Deus, ele precisa limpar o nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de iniquidade, nós precisamos ser purificados pela palavra. O próprio Jesus diz: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Por meio das feridas de Jesus também, nós fomos curados. 1 Pedro 2, 24. E essa cura, muitos teólogos questionam. Alguns dizem que é a cura física, outros dizem que é somente a cura espiritual, e outros dizem que é a cura física e espiritual. E eu quero dizer para você, num exemplo de 10 leprosos. Haviam 10 leprosos que clamaram a Jesus e pediram para serem curados. E Jesus falou assim: vão até o sacerdote e se apresentem a ele. E no caminho, todos eles foram curados, fisicamente. Só que tem um detalhe. Um estrangeiro que foi curado, ele voltou, glorificando a Deus, se ajoelhou aos pés de Jesus e o adorou. E Jesus, admirado, falou assim: não foram 10 que foram curados? Só um voltou para glorificar a Deus? Aí Jesus olhou para aquele homem e diz assim: olha, vá em paz, a tua fé te salvou. Aquele homem não foi só curado fisicamente, mas espiritualmente. Jesus tem ainda poder para curar as pessoas fisicamente. E ele cura quem ele quiser, da maneira como ele quiser. Mas qual é a cura que nós realmente queremos? Somente a cura física? A cura do nosso físico, do nosso psicológico? Mas e a cura espiritual? Nós precisamos ser completamente curados espiritualmente. E para sermos curados espiritualmente, nós precisamos nos render aos pés de Cristo. Nós precisamos glorificar a Deus e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é somente aquele que tem o poder para curar fisicamente, mas é aquele que tem o poder para tirar a tua alma do inferno. Então, agradeça a Deus. Se você já é salvo em Cristo Jesus, agradeça a Deus. Mas se você ainda não é salvo, clame por Ele hoje. Agradeça a Ele por Ele trazer a solução, a cura dos seus pecados, que está através de Jesus Cristo. Aqueles que clamarem ao Senhor serão salvos, serão socorridos pelo Senhor de todas as suas tribulações. Agora nós veremos dos versículos 23 ao 32, que diz assim: os que tomam navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas. Esses veem as ondas do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso e elevou as ondas do mar. Subiram até o céu, desceram até os abismos. No meio dessas angústias,
desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como bêbados, e nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que o exaltem na assembléia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Aqueles que clamarem ao Senhor serão salvos de todas as suas tribulações, porque Deus faz cessar a tormenta e acalmar as ondas da vida. O único que pode acalmar as ondas, esses altos e baixos da nossa vida e a tormenta, é somente Deus. Quando os discípulos estavam ali com Jesus no barco, e Jesus estava dormindo, porque ali ele ainda estava como homem, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, mas Jesus estava ali descansando. E os discípulos com aquele desespero, com aquela onda batendo no barco, e entrando muita água no barco, e eles desesperados, achando que eles iriam morrer, eles questionam: Senhor, o Senhor não se importa conosco? Não se importa que morramos? E Jesus se levanta, diz para o vento e para o mar: aquieta-te. E ali naquele momento há uma grande bonança. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: por que vocês ainda duvidam, homens de pequena fé? Por mais que a nossa fé seja pequena, lembre-se que se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Jesus está no barco com você. E Jesus não está dormindo, porque Jesus é Deus, Jesus não está mais como homem. Naquele dia ele ainda estava como homem e ele estava cansado. Mas ele tinha um propósito, de levar os discípulos para o outro lugar. Ele tinha dito: nós vamos para o outro lugar. Então Jesus, ele tem propósitos na nossa vida, e é de nos levar para junto dele. Então, por mais que você passe por essas tribulações e as adversidades da vida, você não está abandonado. Ele está no barco com você. Você só precisa confiar nele e saber que o propósito dele não pode ser frustrado. Você precisa somente se ajustar à vontade do Senhor, cumprir a vontade dele, a missão que ele te colocou, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. E em sexto lugar, nós vamos ver aqui, para concluirmos, versículo 33 ao 41, diz assim: que Deus transformou os rios em deserto e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da sua maldade, por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos, plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Aqueles que clamarem ao Senhor serão socorridos de todas as suas tribulações. Por quê? Porque Deus é soberano e tem o controle desta terra e do universo, pois tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, nesse tempo de pandemia, tudo isso que nós estamos passando, nós podemos ter a plena certeza que Deus não está distante de nós, mas Ele está bem presente e Ele tem o controle sobre todas as situações. O que você precisa somente fazer? Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Ele é Deus e Ele faz o que Ele bem entende. E o que Ele quer de nós? Que nós nos sujeitemos ao seu senhorio. Deus quer que você sirva a Ele de todo o coração. Deus está sempre atento para aqueles que são oprimidos e não os deixa caídos na opressão. Essa é a mensagem do Senhor no versículo 41. Ele não deixa caído aquele que está na opressão, mas Ele ajuda os necessitados. Nós temos exemplo do povo judeu.
no Holocausto. Eles foram um povo muito oprimido, mas Deus os tirou daquela situação. Hoje eles estão ali, na terra deles, no país deles, mesmo não reconhecendo Jesus Cristo como Messias. Mas quando eles clamaram ao Senhor e pediram pelo socorro do Senhor, o Senhor os livrou de todas as suas tribulações. Agora é importante lembrar uma coisa. Clamar ao Senhor, pedir o socorro do Senhor, sem reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, sem aceitar Jesus Cristo como Salvador, isso não significa salvação. Muitas pessoas vão falar assim, mas Senhor, fiz isso, isso e aquilo. Mas se você não se arrepender dos seus pecados e não aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor, você não será salvo. A bondade e a misericórdia do Senhor é para todos os que clamarem. Mas isso não significa garantia de salvação. A garantia de salvação é se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo. O povo judeu até hoje rejeita Jesus como Messias. Isso não significa que eles são um povo salvo. Eles ainda estão perdidos. Mas o dia que eles clamarem ao Senhor, se arrependerem dos seus caminhos e se converterem ao Senhor, recebendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor, aí sim, aí eles serão salvos. Então, lembre sempre disso. Clamar ao Senhor. Ele pode socorrer você de todas as suas tribulações e dificuldades, mas isso não te dá garantia de salvação, se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Para concluirmos, o versículo 43 diz, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Para nós pensarmos agora, sendo assim, como temos considerado as misericórdias do Senhor? Como que você considera as misericórdias do Senhor? Se fosse no seu lugar, como que você trataria aqueles que fazem o mal e se clamassem por socorro? Eu sei que muitas vezes nós agiríamos com um senso de vingança, de juízo, né? De condenação. Mas veja só, Deus, Ele é um Deus cheio de amor e misericórdia para aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, por mais que tenham feito mal. Como ele diz do ímpio, se o ímpio se arrepender, se converter do seu mau caminho e voltar-se para mim, eu o ouvirei e o perdoarei. É isso que Deus, Ele demonstra, um caráter bondoso, misericordioso e compassivo. E nesse momento eu quero convidar você, quero convidar as diaconisas que virão à frente, quero convidar você a curvar a sua fronte e nesse momento clamar ao Senhor, pedir o socorro do Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, entregue sua vida hoje. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Hoje você não poderá participar da ceia, se você ainda não foi batizado. Mas você pode se preparar para o batismo. Se você já aceitou a Jesus, mas está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de se reconciliar com Deus, hoje é o dia de fazer as pazes com Deus, pedir perdão para o Senhor e participar da ceia, sabendo que Deus, Ele perdoará todos os seus pecados. E hoje é um dia de muita gratidão, de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus e Santo Pai, te damos graças, ó Deus, e nós louvamos ao Senhor por tão grande amor e tão grande misericórdia para conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos ofertou através do teu Filho Jesus Cristo. E nesse momento, ó Pai, nós queremos consagrar as nossas vidas, queremos entregá-la ao Senhor e queremos dizer ao Senhor, Senhor, eis-nos aqui, faça a tua vontade, faça aquilo que o Senhor quiser em nossas vidas, cumpra-se a tua vontade em nós, que os nossos lábios possam proclamar as grandezas do Senhor e as misericórdias do Senhor em nossa vida, que nós possamos como igreja falar de Jesus Cristo aos nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas, a todas as pessoas que ainda não conhecem do teu amor e da tua graça, para que eles possam receber esse presente maravilhoso. E, ó Deus amado, eu quero colocar também diante do Senhor a vida daqueles que ainda estão afastados do Senhor, mas que hoje foram tocados pelo teu Santo Espírito e estão arrependidos. Que hoje eles possam se arrepender e confessar Jesus Cristo como Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga salvação a cada um desses que estão hoje clamando pelo nome de Jesus Cristo. Esse é o pedido que nós te fazemos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.